Boa noite a todas e todos. Nós hoje vamos fazer uma live muito importante nesse mês de agosto, né, que 8 de agosto, né, é o aniversário da Lei Maria da Penha, que muito contribuiu aí para a questão aí da violência, de proteção às mulheres, né, de violência, e mais a gente sabe que nesse país que nós estamos vivenciando, com um governo, né, federal genocida, a maioria dos governadores também, que não tem uma preocupação aí com a vida, sabe que toda lei que a gente conquista com muita luta, com muita disposição, com muita garra, a gente sabe que eles vão procurar, em vez de fazer avançar, ele vai retirar tudo aquilo que nós conquistamos. Então, essa lei foi de fundamental importância, a gente sabe o quanto que foi batalhado para isso, né? A Maria da Penha, o quanto que ela sofreu para que realmente se tornasse isso numa lei. Então, nós queremos aqui chamar aí para que todas, quando entrarem na live e participarem, interagirem, compartilharem, para que, de fato, a gente faça aí a melhor divulgação desse tema importante aí que nós estamos debatendo. E nós também sabemos que ontem, acho que criou uma portaria aí, que nós também vamos abordar sobre a questão aí que vai deixar um retrocesso aí na questão da lei do aborto legal, né? Então, nós tivemos aí aquele caso lá do Espírito Santo, e agora já foi colocado um outro caso também de uma outra garota que foi estuprada, menor de 10 anos. Então, a gente sabe que a nossa realidade não está fácil, né? Então, sou Inês Paz, né, presidenta municipal do pessoal daqui de Mogi das Cruzes, e nós, então, trouxemos hoje 3 convidadas bastante importantes para fazer essa conversa aí conosco, né? Nós temos aí a questão da Thalita, né, que é lá de Brasília. Nós temos a professora Vânia, que é aqui de Mogi das Cruzes, e também temos aí a professora Gisele, que é de Poá. Então, nós vamos aí começar aí essa fala, nós vamos trazer aí primeiro uma fala aí da Thalita, que é lá de Brasília. Então, a Thalita Victor, ela é lesbofeminista, servidora pública, cientista política, especialista em processos políticos do Legislativo, já foi assessora parlamentar do Ministério da Saúde, da bancada feminina na Câmara, e atualmente ela assessora a bancada do PSOL na Câmara. Então, Thalita, seja bem-vinda aí, né, nessa live, né, conversando aí não só com Mogi das Cruzes, mas com o mundo, que eu espero que todo mundo esteja assistindo aí. A nossa segunda convidada, ela é de Poá, então é bem pertinho aí daqui da cidade de Mogi das Cruzes, né? É a Gisele Magalhães. A Gisele é mulher negra, mãe, artista, docente, militante, professora de arte e de educação especial, atriz, diretora e produtora de teatro, faz parte dos movimentos Fórum Permanente de Cultura em Poá, a Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê. Ela defende políticas públicas eficazes para todos os direitos das mulheres e o direito à cultura. E também a Gisele, ela é pré-candidata a vereadora pelo PSOL lá na cidade de Poá. Então, Gisele, seja bem-vinda, né, para o nosso bate-papo. E a terceira convidada é a professora Vânia, daqui de Mogi das Cruzes, né? A professora Vânia é militante da PUESP, agora está afastada do cargo de coordenação, porque é pré-candidata a vereadora, está aqui por Mogi das Cruzes pelo PSOL, também é militante aí do coletivo, né, de mulheres e gênero daqui de Mogi das Cruzes, Impacto Feminista, e também milita aí nos movimentos negros, na defesa aí de todos os direitos aí da mulher negra, de todas as mulheres. Então, seja bem-vinda, Vânia, e então nós vamos começar aí a nossa conversa, né, que o tema da nossa conversa hoje é 14 anos da Lei Maria da Penha, né, o que mudou, né, o que avançou, que nós vamos ver as mudanças aí que a Thalita vai colocar para a gente. Então, nós vamos começar com a apresentação da Thalita,
Então, Thalita, você está com a palavra aí, tem 10 minutos aí para você colocar todas essas questões aí de 14 anos da Lei Maria da Penha, o que mudou. Então, está entrando aí o Fábio Santos, né, para participar da nossa live. Boa noite, Fábio. Nós vamos dar início à apresentação. A apresentação começa aí com a Thalita Victor, que ela é lá de Brasília, ela assessora a bancada do PSOL lá em Brasília. Então, Thalita, esteja com a palavra. Obrigada, Inês. Boa noite a todas, todos também, que eu espero que os companheiros possam participar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pedir licença aqui também a quem está na luta há mais tempo, a quem acompanhou, inclusive, em 2006 e antes, a efetivação dessa lei, que é um paradigma, não de um governo, mas de um contínuo, de um movimento muito amplo de mulheres no Brasil inteiro, mas que, aos poucos, né, talvez porque também tenha tanta visibilidade e internacional, inclusive, também virou alvo, né, de ataques, enfim, de desconstituição, de deslegitimação. A Lei Maria da Penha, é importante lembrar, está fazendo esses 14 anos aí, e eu, para conversar com vocês aqui, também dei uma reanalisada. A gente está hoje, no Congresso Nacional, entre Câmara e Senado, com 240 projetos de lei em tramitação. Nós temos 240 projetos de lei em tramitação que visam alterar a Lei Maria da Penha, né? Das mais distintas formas, assim, né? Geralmente, os que acabam prosperando, os que têm prosperado mais, e o ano de 2009 se destaca com uma grande quantidade de propostas apresentadas. Isso fez com que a gente pensasse até em fazer uma campanha Não Mexam Mais na Lei Maria da Penha. Já teve muita alteração de 2015, 17 até 18. O ano passado também tivemos, mas 2019 tem alterações, propostas de alterações muito preocupantes, né? A gente destaca uma que também ganhou bastante repercussão, que é o direito da arma de fogo para as vítimas. Então, desde 2006, essa discussão sobre o viés punitivista da Lei Maria da Penha, toda a discussão da autonomia da mulher perpassou esse debate. Muitas feministas, inclusive, se posicionaram em determinado momento contrárias à Lei Maria da Penha, mas, enfim, acho que todas fomos assimilando que não se tratava de uma proposta punitivista, encarceradora, mas de uma proposta que propôs política pública, que não pensou só na pena, mas que pensou a política, que pensou a proteção, que pensou o acolhimento, inclusive, do agressor. E o judiciário teve uma reação muito forte. Vocês se lembram, durante muito tempo o judiciário, muitos juízes se negavam a aplicar, se negavam a entender a denúncia, como que ela pode ser, né? Assim, como que a mulher não pode abrir mão de uma denúncia e sob pretexto de defender a autonomia da mulher, mas, na verdade, se trata de uma forma de desacreditar, muitas vezes, o que diz essa mulher. Precisou o Supremo julgar que era uma lei perfeita e dizer, olha, essa lei tá ok, é perfeita, por favor, não mexam nela. Também a gente viu algo muito interessante, que também passou despercebido, só que hoje a gente entende a necessidade de rediscutir, que foi a lei de alienação parental. A lei de alienação parental a gente entende como um backlash, sabe? Uma reação à Lei Maria da Penha. Um backlash machista. Porque se a Lei Maria da Penha vem e acredita a palavra da mulher e diz que a mulher que sofre violência tem de ser acolhida e não questionada, interrogada, violentada, humilhada, a lei de alienação parental vem na sequência, poucos anos depois, acho que na legislatura seguinte, e mesmo com o apoio de muitos setores progressistas, né, a época também teve essa história que pegou, de que havia uma síndrome de alienação parental, que atinge as crianças, e essa lei veio para ameaçar as mulheres que denunciam a violência, por exemplo. Então, é um debate que acho que ainda não chegou num patamar de amadurecimento suficiente dos movimentos
feministas em geral, mas precisa alcançar porque, enfim, tem colocado para as mulheres situações complicadas aí, né? Tem colocado as mulheres no banco dos réus, e a cada vez que ela denuncia, por exemplo, um abuso de um pai, ela também e aí os homens em geral têm mais dinheiro, os homens em geral pagam melhores advogados, e aí elas acabam perdendo o guarda, enfim. Ano passado aprovaram uma outra alteração na lei que coloca no juizado especial também coloca no mesmo âmbito a vara de família, que agora permite que se trate das ações de família, de divórcio, também na vara de violência, porque antes era separado e isso dificultava bastante aí também a vida das mulheres. Bom, é uma alteração que a gente, por exemplo, acabou votando a favor, né? Em geral, quando é alteração na Lei Maria da Penha, a gente coloca os dois pés atrás e diz, não, talvez não seja por aí, talvez seja o caso de se apresentar outra proposição, de se alterar outra legislação, não essa, né? Essa acabou se tornando a nossa menina dos olhos. Né? A gente fez, bom, voltando um pouco no levantamento de quem mais está propondo alterar a Lei Maria da Penha, eu falei do projeto das armas de fogo, tem muito projeto para excluir a questão do gênero, né? A gente sabe que a gente vive agora num tempo de caça ao gênero, de demonização de uma chamada ideologia de gênero, e a Lei Maria da Penha trata disso. Então, tem lá projeto para dizer que, para excluir gênero da Lei Maria da Penha, tem projeto para dizer que não é uma violência necessariamente contra mulheres, mas, inclusive, para excluir o gênero, para excluir a aplicação da lei em mulheres trans, por exemplo, né? Mulheres trans também devem ser protegidas pela Lei Maria da Penha e tem propostas expressas de que não se aplica a mulheres trans, mas se aplica a homens. Eu acho que o ano retrasado eu vi até isso, não passou na comissão, mas teve a brincadeira do João da Penha, não sei se vocês já ouviram falar. Eu sou do interior também e vi quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, as piadas machistas também passavam por isso, né? De que agora a mulher, né? Agora não pode mais, como assim? Não vamos mais bater. Tem muito homem que apanha, o que faz com o homem que apanha? Então tem que ter a lei do homem, a lei do João da Penha, né? Como se fossem questões equivalentes, né? Essa quantidade enorme de homens que andam sendo vítimas de violência doméstica por parte de mulheres. Enfim, ficou aqui a ironia. Bom, a maioria das proposições são apresentadas por homens, como eu já tinha dito. O campo da esquerda também apresenta muito projeto para mudar a Lei Maria da Penha, né? Então, assim, tem alterações positivas, mas que talvez não precisassem passar por ela. Por exemplo, esse ano, na pandemia, a bancada feminina conseguiu aprovar algumas propostas para, enfim, garantir o que já deveria ser garantido, mas reforçar o papel dos gestores locais, né? O abrigamento emergencial, por exemplo, né? O gestor pode requisitar hotéis, pode requisitar, na falta de equipamentos para o acolhimento institucional, na falta de abrigo, você pode requisitar hotel, pensão, enfim. Foi um projeto nosso, inclusive. Tramitou um outro projeto de outra deputada progressista que propôs a mesma coisa, mas mudando a Lei Maria da Penha, né? E a gente precisou convencer ele a dizer, não, vamos mudar a lei aqui da pandemia. Tem uma lei que está gerindo a pandemia, que é desse ano, vamos alterar tudo nessa lei, não jogar na Maria da Penha. Isso trazia benefício, mas tem outras exceções também que podiam gerar... pode deixar na lei questões que se aplicam emergencialmente, mas que não é desejável, assim, né, do ponto de vista da pena, por exemplo. Esse afastamento imediato e, às vezes... enfim, sem direito de defesa do agressor, por exemplo. Então, numa situação de confinamento, de isolamento, de aumento da violência doméstica, essa retirada imediata do agressor do ambiente doméstico pode se dar de uma forma que talvez não devesse acontecer em condições, digamos, normais de temperatura e pressão. Por isso que a gente também foi contra que se alterasse isso na Lei Maria da Penha. Bom, a notificação compulsória... bom, eu acho que o tempo está curto, vocês me desculpem que eu dei uma atrapalhada aqui nas anotações que eu fiz.
mas tem alterações que vão passando também como se fossem positivas. Por exemplo, eu destaquei aqui para vocês uma, porque ela deu trabalho com a bancada de mulheres, e muitas mulheres, digo novamente, do campo progressista. Ela foi aprovada ano passado, a 13931. E essa proposição, ela obriga a notificação do profissional de saúde da violência, por exemplo. Né? Então, toda qualquer mulher que chegar na rede de saúde, pública ou privada, ela tem, ela querendo ou não, aquela violência que o profissional de saúde, a autoridade de saúde constatar ou suspeitar, tem que ser notificada à polícia. Né? A gente já alertava que essa proposição visava os serviços de atendimento à vítima de violência sexual, de aborto legal, né? E, infelizmente, isso passou despercebido. Muita gente disse que não tem nada a ver, e hoje o que a gente vê é exatamente isso, né? Uma portaria do Ministério da Saúde instituindo esta obrigação da polícia controlar a assistência, ou seja, não controlar, mas substituir o que deveria ser assistência em saúde, acolhimento, né? Então, o papel de psicólogos, de assistentes sociais, de profissionais de saúde, está sendo delegado agora ao policial, que não vai acolher, que vai enquadrar. Essa exatamente a proposta que está colocada nessa portaria 2282 do Ministério da Saúde, que não passou pela área técnica da mulher, por exemplo, né? Essa é uma portaria que a gente teve denúncia de que veio direto do gabinete do ministro, né? A gente está concluindo agora também uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da ONU, pela bancada do PSOL. Fizemos mais cedo um projeto de decreto para revogar a portaria do Ministério da Saúde, com uma bancada feminista antirracista, né, que é uma frente feminista antirracista que o pessoal anima com muita satisfação. E, bom, e vamos seguir no debate judicial, se for preciso, precisamos mobilizar permanentemente, porque o que se quer agora é obrigar a vítima de violência a relatar várias vezes, e a maioria é criança, a gente sabe que é criança e adolescente, a maioria das vítimas de violência sexual, é o ambiente doméstico. A gente tem a lei de escuta protegida, felizmente também não entrou na Lei Maria da Penha, é uma lei muito boa também, feita com muito cuidado, objeto de uma CPI também, né, que a deputada a Maria do Rosário fez, mas, por exemplo, essa escuta protegida da criança está desconsiderada nessa portaria, né? Essa escuta protegida está porque a vítima vai ter que ficar relatando várias vezes detalhes sobre a agressão. Desculpa, deu tempo, né? Então, vamos passar para outra convidada e depois a gente retoma. Desculpa, mas é isso. Tá certo. Então, aí, para quem está entrando agora nessa live, então, dá boa noite aí para os demais que estão entrando e dizer que é uma live aí a respeito da Lei Maria da Penha, que nesse ano fez 14 anos, né, no dia 8 de agosto, e a gente está tendo mobilizações por parte de parlamentares, né, na Câmara Federal, para fazer mudanças, mas não mudanças progressistas, né, mas mudanças que retiram as conquistas feitas. Então, nós trouxemos aí a Thalita, quem não estava no começo, a Thalita, ela é assessora parlamentar da bancada do PSOL lá em Brasília, e ela já fez a explanação dela, mas depois ela vai voltar novamente para a gente interagir aí com os questionamentos. Então, agora nós vamos ouvir a Gisele Magalhães, que ela é de Poá, né, pré-candidata a vereadora pelo PSOL em Poá, ela também trabalha na questão da cultura, é professora, educadora, então a Gisele agora então, vai fazer aí as colocações dela. Então, Gisele, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas e a todos. Como a Inês falou, eu me chamo Gisele Magalhães, sou uma mulher negra de luta. E é muito difícil você ser mulher e assumir essa questão de luta, né? Assumir esse ativismo, essa busca por direitos. E a Lei Maria da Penha, ela garante o direito à mulher,
né? Ela garante aquilo que a Constituição é uma lei que briga para garantir o quê? Um direito que já é direito constitucional, que é o direito de segurança. E é um direito que nós não temos. Quantas mulheres são vítimas de violência? O quanto já aumentou a violência nesse momento de pandemia? E eu vejo com preocupação as mudanças da Lei Maria da Penha, porque são mudanças que representam um retrocesso. É a nossa idiocracia falando mais alto, porque são mudanças que acabam com avanços, né? A gente vê cada vez mais, e é estarrecedor ver o quanto temos voltado para trás, o quanto o Brasil voltou para trás nos últimos anos. Eu vejo isso muito claro desde 2016, não só na questão cultural, que é uma questão de muita luta minha, mas na questão humana, né? É a questão humana. Próximo ali na época do Dia Internacional da Mulher, a Inês participou, eu cheguei a fazer um vídeo para falar sobre, porque foi algo que bateu muito forte em mim, o aumento no índice de casos de violência. E a gente sabe que esse aumento, ele não é real, porque o real é muito maior, porque nós sabemos que as mulheres, nós sabemos que ainda é muito pouco a procura, né? E bateu muito forte para mim o quanto aumentou a violência nesse momento de pandemia, porque você tenta justificar o injustificável, mas as mulheres estão em casa, muitas famílias perderam seus empregos, muitos chefes de família, inclusive mulheres, hoje um grande número de mulheres chefiam seus lares, mas aumentou muito a violência contra a mulher. E saber que aumentou, sabendo que esse número é infinitamente maior, foi algo que pegou muito forte em mim. E aí eu reuni, foi uma conversa com amigas, e aí eu fui reunindo grupos de mulheres para falar e com aquele videozinho explicando, né, o que a mulher deve fazer em uma situação de violência, um vídeo sem som, porque a gente sabe que essa mulher, muitas vezes, ela vai ouvir aquilo, só que não pode ter a fala, porque ela está ouvindo escondido. Então, quando eu fui fazendo esse vídeo, foi estarrecedor, gente, meninas, foi estarrecedor perceber a falta de informação. Nós temos 14 anos da Lei Maria da Penha, e a falta de informação é imensa. Eu ligava, porque depois eu vou repassar para a Inês o vídeo, para postar na página, para cada número ali eu liguei. E as pessoas não sabiam como agir, as pessoas não sabiam o que falar. Eu, uma mulher que não sofri violência naquele momento, ligando para tentar me informar o que eu deveria. A burocracia era imensa, as pessoas não sabiam atender, não tinha essa afetividade. Eu moro numa cidade onde, se uma mulher sofre violência, ela tem apenas das 10 da manhã até as 14 horas para denunciar na Secretaria da Mulher, que muitas vezes não atende o telefone. Isso é um absurdo. A sala rosa existente na delegacia de Poá foi fechada, porque devido à pandemia estavam se fazendo rodízios, né? Não estava funcionando o horário completo, então a sala ficou fechada. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu tive acesso e contato com muitas mulheres, algumas vítimas de violência, mesmo depois do vídeo postado, porque vieram me procurar, e elas simplesmente, eu ouvi relatos de uma violência ainda maior quando você vai prestar a denúncia, do policial virar e falar assim, será que você sofreu mesmo violência? Isso é briga de casal. Ela já está ali, ela já está ali, já está fastigada, já está machucada. Tomar a decisão de denunciar o seu companheiro, que muitas vezes foi o amor da sua vida, já é uma decisão muito forte, para chegar na frente de um homem, porque é isso, chegar na frente de um homem, falar e ser questionada. Por isso que eu coloco, a violência contra a mulher, ela deve ser combatida. Uma mulher vítima de violência, ela não deve chegar e ser questionada. Será que você sofreu mesmo? Que roupa você estava usando? Será que você não entendeu mal? Vestiu assim é mesmo. Sabe, são questões que não cabem mais. Não cabe.
É um absurdo. Nós temos 14 anos de uma lei, e quando a Thalita falou 240 projetos de mudança dessa lei, e aí você vai ver os projetos de mudança, em vez de vir para somar, a grande maioria quer tirar. Quando a mulher é vítima de violência, a gente está falando em violência de gênero. E sim, mulheres trans são vítimas de violência de gênero. O Fabiano aqui está falando que aumentou 13% o número de negros no Brasil. Eu não entendi. Acho que é o número de violência contra a mulher negra no Brasil durante a pandemia. Porque também tem essa. Mulheres são vítimas de violência. Mulheres negras são ainda mais vítimas de violência. O número de mulheres negras vítimas de violências é ainda maior. E aí você vai se perguntar por que isso acontece. Nós temos também uma questão racial, nós temos também uma questão periférica, nós temos várias questões relacionadas a isso. Então, mais uma vez eu reitero, não sei como está o meu tempo, eu penso isso, a violência contra a mulher, ela precisa ser combatida. Não dá mais para ser interrogada. A violência contra a mulher, ela está ali. A Mali está falando para a gente que, sim, 68% das mulheres que são mortas são negras. 68%. Isso não é coincidência. E que morreram mais 13% de mulheres a mais durante a pandemia. Então, gente, o que eu percebo é isso. Porque o que acontece? Assim como o Jorge Paz está falando ali, o machismo, ele vai querer colocar o quê? A culpa na mulher. Você sofreu a violência e você ainda é culpada por ela. Não, nós não somos culpadas. E outra coisa que eu percebo é a falta de políticas públicas. É vergonhoso. Muitas cidades não têm a Secretaria da Mulher, e quando tem a Secretaria da Mulher, o orçamento destinado a ela não é capaz de fazer com que a Secretaria funcione. Porque tudo isso, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente está falando de ausência de políticas públicas. E quando eu falo em ausência de políticas públicas, quando você pega como eu estou falando de mim, eu vivi um relacionamento abusivo que eu não me dei conta, eu demorei muito para construir na minha cabeça que eu era vítima de um relacionamento abusivo. E isso se deu à medida que eu fui reconhecendo, que eu fui participando de palestras, que eu fui verificando isso. Mas que horas são feitas essas palestras? Muitas vezes é no horário do almoço, muitas vezes você faz uma ação para uma mulher, e aí, como produtor, eu penso, quando você cria uma ação, um projeto, você tem que pensar o quê? Num público-alvo. Ok, meu público-alvo são mulheres. Mulheres que podem ser solteiras, ou então, quando eu falo da violência doméstica, assim, eu não estou me referindo só a mulheres casadas, vai ser muitas que são mulheres casadas, donas de casa, às vezes trabalham, têm filho. E aí eu faço o evento no meio do dia, no horário de levar a criança para a escola. Será que eu quero essa mulher participando? Ou eu faço o evento e eu não tenho um espaço para levar para que essa mulher leve a criança. Até que ponto eu quero essa mulher ali? Porque é muito fácil você colocar um evento e você não preparar para esse seu público-alvo. E é isso que eu vejo. Eu cheguei aí em um evento ali no posto de saúde de Nova Poá, o evento estava marcado para o meio-dia, o horário que as mães buscam as crianças da escola. Sabe, não dá. Simplesmente não dá. É você criar um evento e saber que o seu público-alvo não está contemplado. Né? São coisas assim que quando você está falando do trato com a mulher, você tem que pensar nos mínimos. Né? Você precisa atender a todas. E só para fechar, que eu acredito que o meu tempo já deu, quando se fala muito daquela campanha, né, do X na mão, X vermelho. E a campanha ficou linda, assim, a ideia é maravilhosa, a mulher faz um risquinho de batom, chega numa farmácia e ela deveria ser atendida. Qual farmacêutico está preparado para receber uma mulher em situação de violência? Como você faz uma campanha e não prepara? Há uma listagem das farmácias cadastradas para atender isso?
Se uma mulher chega assim, o farmacêutico pode fazer o quê? Ligar para a polícia. Quanto tempo demora para um 90 atender? Por isso que a gente precisa de políticas públicas. Não é apenas lançar uma ideia, jogar em rede nacional, porque a mulher vai chegar numa farmácia e o farmacêutico vai gaguejar, porque ele não sabe como lidar. Gente, eu fiz isso. Eu fiz isso em 2 farmácias. Eles não sabiam como agir. É isso. Bela fala, Gisele, tá? Assim, vários comentários vocês já fizeram, então não vou nem precisar ler, que já até foi feito. Então, para as pessoas que entraram agora, nós estamos fazendo uma conversa sobre a questão da Lei Maria da Penha, que completou esse ano 14 anos, e nós estamos vendo, tanto pela prática do dia a dia, mas como as propostas que a Thalita trouxe aí a respeito dos projetos que tem lá para mudar para pior. Né? Nem a lei ela foi implementada como ela deveria ser, e tem mudança aí para mudar para pior. Foi dado uns dados aí a respeito da pandemia, então, só para completar aí, que saiu, né, o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, e eles constataram que durante a pandemia teve um aumento de 49% de chamadas sobre a violência da mulher. E aqui em Mogi das Cruzes aumentou esse chamado, que até o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, foram 80, nesse primeiro semestre, foram para 130, né, na questão aí da pandemia. Então, agora nós vamos ouvir a terceira convidada, né, que ela é de Mogi das Cruzes, a professora Vânia, pré-candidata a vereadora pelo PSOL aqui em Mogi das Cruzes, e nós vamos ouvir a fala da Vânia, e depois a gente vai pegar aí as perguntas e trazer, dentro da tema da violência da mulher, para as debatedoras fazerem comentário. Vânia, é com você agora. Então, boa noite a todos que estão assistindo aí pelas redes sociais, né? Como a Inês apresentou, sou a professora Vânia, sou pré-candidata a vereadora e sou militante dos movimentos feministas. E aí, quando a Inês trouxe essa proposta de debate, de um diálogo, né, a respeito da Lei Maria da Penha e as suas alterações, eu fui verificar, fui levantar dados. E aí eu levantei três movimentos grandes que teve essa lei. Então, a lei é de 2006, a lei 11.340, de 2006. Depois, ela teve uma grande alteração. Em 2019, passou a ser 13.827, e agora, em 2020, teve outra alteração, e é a lei 13.984, de 2020. Então, são 2 grandes alterações. O que acontece, no meu ver, acerca dessas alterações? Essa Lei Maria da Penha, ela foi construída com a sociedade, foi construída com os movimentos de mulheres. Então, na verdade, eu acredito que essa lei tinha que ser implementada, porque uma lei que teve, nos seus últimos tempos, vou dar só alguns dados, em 2017 teve uma alteração, em 2018 teve 2 alterações do projeto, 2 projetos de leis para alteração. Em 2019 foram 6. Outro dado, a lei tem 14 anos e já foram feitos pedidos de alterações, projetos de lei de 256 projetos de lei de alterações da Lei Maria da Penha. Isso fica muito difícil. Por quê? Porque uma lei que foi construída pelos movimentos feministas, pelas mulheres, pela base, ao todo tempo sofrendo alterações, mostra uma fragilidade na lei. Tira força, né? Então, mostra que a lei não dá conta de responder aquilo que a sociedade almeja. E, na verdade, o que falta é vontade política de implementar a lei, de fazer valer a lei. Então, algumas poucas alterações é louvável, né? Se coloca como um acréscimo positivo, mas a maioria é só perfumaria, é para deputado marcar posição de que fez alguma coisa alterando uma lei que é
de suma importância para a proteção das mulheres contra a violência doméstica. Então, para marcar ponto como deputado, como ativista, como cuidadores que têm preocupação com a questão da violência doméstica, eles vão lá e pedem uma alteração na lei. E, às vezes, a alteração não quer dizer nada, é coisa que já existia. Por exemplo, a prioridade de matrícula nas escolas. Isso já existia. Foi uma perfumaria que colocaram em 2019 para dizer que estava havendo uma movimentação na lei, que essa alteração ia trazer benefício. Vânia, o teu som está sendo picotado, então fala mais devagar, que o seu som está sendo picotado. Tá. Eu estava falando que os deputados, eles fazem alterações na lei de forma irresponsável, e dá uma conotação para a sociedade que a lei não dá conta. Na verdade, a sociedade, para que se houvesse alguma alteração na Lei Maria da Penha, teria que ser chamada a sociedade civil, os movimentos feministas, para fazer a discussão dos pontos que deveriam ser alterados, e não da forma que estão sendo feitas, ao bel prazer de deputados, para marcar ponto para o seu grupo de apoio. Então, como eu coloquei aqui, dos 14 anos da Maria da Penha, 256 projetos de lei foram colocados para fazer alterações, e muitos deles ainda nem foram apreciados. Foi colocada aqui a medida protetiva de urgência. Ela ela tem um parecer aí, um entendimento entre as feministas, entre os legisladores, em que ela é inconstitucional. Por quê? Essa medida protetiva de urgência, ela seria da seguinte forma: a mulher sofreu violência, então ela vai pedir o afastamento, vai pedir para via judicial esse afastamento. Ele diz o seguinte, e aí que está o engodo da lei, né, da alteração da lei, que na comarca onde não tem juiz, o delegado pode aplicar a medida protetiva. Na ausência do delegado, o policial, seja ele civil ou militar, ele pode pedir a medida protetiva naquele momento. Bom, o agressor vai ser obrigado a acatar uma determinação dada pelo órgão de segurança pública e não pelo juiz. Para quem que foi feito isso? Então, há uma discussão no movimento feminista quanto a necessidade mesmo dessa alteração, a viabilidade da alteração. As vítimas de deficiência física, aí sim há um ponto positivo. Por quê? Para as vítimas de violência que são deficientes, a medida é mais dura. Por quê? A medida tem que ser rápida, essa medida, e verificar se as sequelas, aumentaram as sequelas da deficiência ou se causaram algum tipo de deficiência. Então, são duas coisas que você coloca. Então, eu vejo, no meu pensamento, né, da minha visão, é de que esse ponto é um ponto positivo. Agora, o agressor indenizar, ressarcir o SUS, isso é uma balela. Isso é uma balela. Por quê? Ele vai indenizar o SUS, isso é obrigação do Estado. O Estado é que tem que manter a saúde pública, e não o agressor. Que se isso fosse verdade, no acidente de trânsito, o condutor que vai causar o acidente teria que pagar para o SUS o tratamento da vítima. E isso não acontece. Por quê? Porque isso é uma política de Estado, uma política de governo, e o governo que tem que bancar. E se essa medida, de fato, ela fosse implementada do jeito que está colocada aí, talvez até ia conseguir causar um problema, porque se o agressor permanece dentro do mesmo ambiente da vítima e ele for penalizado, quer dizer, vai reduzir o salário, vai reduzir os custos da família para poder ele pagar o SUS. Isso é uma besteira. Quer dizer, eu consigo conviver ainda com o meu agressor, né? Não foi feita a separação de corpos,
a medida protetiva não foi colocada, porém, eu vou colocar para o meu agressor que agora, devido ao fato de ele ter me agredido, eu ter me apresentado num sistema de saúde que pela a mudança, a alteração em 2019, não é mais compulsória, é obrigatória a notificação da parte da saúde para a polícia. Então, como que eu vou agora? Foi notificado e ele vai me pagar uma multa, né? Ele vai pagar uma indenização para o SUS. Já existe uma forma, dentro da lei, da indenização da vítima. Não precisa ele pagar para o SUS. A vítima não é o SUS, a vítima é aquela que sofreu a violência. Então, a colocação em determinados pontos da lei, ela é um retrocesso completo e mostra que não há uma vontade política para tratar desse assunto, tendo em vista que a grande maioria no Congresso e no Senado são de homens, então eles fazem legislações para os homens aplicarem em cima de outros homens que também, na sua grande maioria, são machistas. Então, eles não veem necessidade de aplicação ponto a ponto na lei, porque eles têm uma visão machista de que a mulher talvez seja causadora do fato. Vou ficar por aqui, depois eu coloco outros elementos aí para nós. Fala, Vânia, uma fala boa, acho que aí em cima até tem uma pergunta que o Jorge fez, né, a questão do 14 anos da Maria da Penha, o que tem de positivo ou negativo, em que ela ajudou a combater a violência às mulheres. Eu vi que a Vânia já avançou nisso, também quero fazer um comentário aqui da Marli, né, que ela coloca que positivo, basta dizer que a Lei Maria da Penha é que trouxe para a sociedade a consciência de que a mulher é ser de direito e que o Estado e a sociedade têm responsabilidade sobre ela. Inclusive, desmistificou o ditado de que na vida de marido e mulher não se mete a colher. Então, para a gente entrar nesse segundo bloco, eu queria lançar alguns dados feitos, que nós temos a Lei Maria da Penha, com 14 anos, tem coisas positivas, mas tem muito mais a avançar, e essa preocupação aí de fazer mudanças, né, como a Vânia disse, só para marcar aí a colher aí no sentido de que fez alguma coisa. Mas também acho que era importante levantar a questão da lei do feminicídio, né, que foi criada em 2015, e foi um dado estatístico que foi apresentado, que a partir da criação da lei, nesse primeiro semestre, no primeiro semestre de 2020, 87 casos de feminicídios foram constatados no estado de São Paulo, né? Então, quer dizer, nós temos uma lei de feminicídio, e a partir da lei foi constatado 87 casos, que foi um índice muito alto, né, essa questão. Então, nós estamos vendo assim que, mesmo com a lei, a mulher está sofrendo a violência, está morrendo por ser mulher. E agora também o famoso a respeito daquela portaria, que é um retrocesso que foi editado ontem a respeito aí do aborto legal. Então, acho que era importante que vocês agora também abordassem sobre tudo isso, para a gente ver como é que a gente pode fazer esse enfrentamento, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, o que a gente pode de fazer com que os pré-candidatos no Poder Executivo se comprometam com essas políticas públicas aí de mudança no combate à violência e no combate ao feminicídio. Então, vamos dar a palavra aí para a Thalita, para ela fazer a exposição, e depois a gente vê outros comentários, outras perguntas. Thalita? Bom, gente, a lei do feminicídio foi aprovada, estou me lembrando aqui do dia que ela foi aprovada, e foi uma pauta da bancada feminina. Diga-se de passagem, a bancada feminina consegue unidade da direita à esquerda. Hoje tem as bolsonaristas que a gente precisa, não dá para dialogar, mas em geral dava em torno da pauta de violência, representatividade e... Bom, depois eu me lembro, mas a pauta de violência unifica, tanto que a gente fez uma CPI mista de combate à violência contra a mulher. Dela também teve proposta de alteração à Lei Maria da Penha.
voltando só um pouquinho nesse debate, destaque que as primeiras alterações que aconteceram, a gente conseguiu ainda fazer no campo do ok, do razoável, né? Aí depois começou a desandar, como a Vânia muito bem lembrou, como esse caso ridículo aí de agressão indenizar o SUS. Mas o Eduardo Cunha deu uma canetada, porque a gente fez, o PL foi feito para o feminicídio ser caracterizado em razão do gênero, de novo, o gênero da vítima. E na hora ele tirou. Ele fez uma emenda por conta própria e tirou o gênero para aqui também, novamente, eu falei que eu sou mulher lésbica, amanhã é dia da visibilidade lésbica, mas estou aqui também falando das mulheres trans que, numa canetada, deixaram de ser abrangidas, protegidas, não é a lei que protege, mas que pune, mas enfim, contempladas aí pela lei do feminicídio. A gente também tem várias tentativas de descaracterizar, assim como a lei de atendimento à vítima de violência sexual. Né? Assim que a gente avança, eles vem retrocesso. Quando a gente conseguiu em 2013 essa lei, 12.385, não me lembro, mas na sequência, esse mesmo Eduardo Cunha, né, que é o artífice, um dos maiores articuladores da bancada fundamentalista no Congresso, apresentou um projeto para revogar, né? Ele apresentou um projeto para revogar, não sei se todas lembram aqui, do 5069, que também gerou a primavera feminista na sequência ali, porque era para acabar com a pílula do dia seguinte, mas pouco se falou que o PL do Cunha, na verdade, não era só a pílula do dia seguinte, não, né? Era para revogar completamente toda a legislação de atendimento à vítima de violência sexual. Esse é o objetivo deles. E aí eu lembro dessa manobra do Cunha e me lembro aqui do dia que o 5069 passou também na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, qual era a palavra de ordem? Era BO, gente, boletim de ocorrência. Então, o que os fundamentalistas mais queriam era o boletim de ocorrência, porque eles sabem que é onde se desacredita a mulher, é onde se desanima qualquer denúncia, é onde a mulher vai ser revitimizada, violentada mais uma vez. Então, esse boletim de ocorrência vai inibir o usufruto de um direito, que é o direito, né, por exemplo, no caso de violência, a interrupção da gestação decorrente de estupro, né? O aborto legal. Então, essa comemoração do boletim de ocorrência, quando eu li hoje essa portaria, que a Inês muito bem lembrou, me veio na memória de 5 anos atrás, quando eles aprovaram o 5069. Né, esse boletim de ocorrência, que é o que está configurado lá agora, de novo, esse papel da polícia, esse apelo à polícia, né? Eu tinha selecionado aqui. Sobre a gente tem que observar também uma outra coisa. Nas propostas que a gente fez agora para combater a violência doméstica, familiar, a violência de gênero na pandemia, nada que fizesse referência à rede de proteção contra a violência, né? Rede de enfrentamento à violência e proteção da mulher, nada que falasse rede podia passar, o governo não deixava, porque para eles casa-abrigo é lugar de fazer aborto, SUS é lugar de fazer aborto, até a coordenadora aqui da bancada feminina, que é uma mulher do DEM, né? Ela deu um depoimento e disse, gente, eles veem aborto em tudo, né? Nós estamos aqui há 7 anos tentando aprovar o Fundo de Enfrentamento à Violência, esse sim, advindo da CPI mista de enfrentamento à violência, uma proposta legítima para financiar, porque a Lei Maria da Penha cria política pública, mas sem dinheiro, né? Como o orçamento da Damares estava próximo de zero, não o orçamento dela, porque o orçamento tinha. A execução orçamentária do Ministério da Damares estava quase zerada até há pouco tempo, né? Esse fundo nunca foi aprovado. E nunca foi aprovado, minhas companheiras e meus companheiros, porque a bancada fundamentalista não permite, porque eles dizem que o fundo adivinhe, para financiar o aborto. Né? Também, só para não gastar muito tempo de vocês aqui, uma contribuição, mais um relato de vivência, participei de uma reunião da bancada feminina com a bancada dita evangélica, mas que na verdade, fundamentalista, reacionária, e aí só homens, obviamente, só tinha homens, e elas tentando negociar a aprovação desse fundo. E um deputado se levantou e falou, se tem alguém aqui que sabe falar de violência doméstica, esse alguém sou eu. Ele, um homem jovem, porque, de fato, ele presenciou a violência que o pai, né,
enfim, o pai era violento com a mãe e ele disse que ele podia falar mais que todo mundo, sendo que ele tinha uma deputada que tinha sido agredida desde a infância, vítima de estupro, morou na rua, sabe, passou por tudo de ruim que se pode imaginar, uma deputada, inclusive, do PRB lá, da Universal, mas que tem uma vivência, uma mulher preta, e o cara vem dizer que ele que entende violência doméstica e que elas não podiam legislar e não permitiu que se aprovasse esse fundo de financiamento, enfim, da rede de proteção, né? Então, vou passar a bola aqui, Inês, com esses detalhes aí também para aquecer nosso debate, mas e eu até coloquei um comentáriozinho aqui, só mais um detalhe também, né? Quando vocês falaram de MPU, que é a medida protetiva de urgência, também foi muito sacana de ver, porque essa foi uma das propostas também que mais mobilizaram advocacy, grupos de interesse no Congresso para poder alterar a Lei Maria da Penha, para que os delegados pudessem dar a medida protetiva de urgência, mas é impressionante que ninguém ouvia as mulheres, né? Era uma briga que só tinha homem, eram os promotores de um lado e os delegados do outro, brigando por um poder ali que, enfim, nada tinha a ver com o que é o sentido da Lei Maria da Penha. Está fechado. Eu vou... Obrigada, Thalita, pelas palavras, que o microfone estava fechado. Eu vou passar a palavra para a Gisele, mas antes eu vou colocar aqui duas perguntas, porque aí a Gisele pode comentar, responder. Uma é feita pela Lília, né? Ela diz assim: como vocês entendem o aumento da organização de mulheres em grupos e coletivos feministas no âmbito da discussão sobre violência contra mulheres? E a outra é da Marli, que ela diz o seguinte: debatedoras, há um PL no Congresso que propõe penas mais severas ao agressor. Vocês acham que isso resolve ficar no campo jurídico ou que precisamos são de políticas públicas preventivas e discussão nas escolas, de mais condições de emprego, igualdade de salários? Então, vou passar aí a palavra para a Gisele, aí ela pode, né, responder as perguntas, fazer outras colocações. Gisele? Oi. Perfeita a colocação final aí. Eu estava vendo agora, como a Thalita falou, são 240, né, projetos de leis de mudança na Lei Maria da Penha. E dessas 240, há um estudo que de cada cinco, uma já vai contrário, né? Toda essa questão da Lei Maria da Penha. E uma das questões é justamente isso, porque eles querem aumentar a punição, quer aumentar o tempo na cadeia, quer aumentar, a maior parte fala em um aumento a punição ao agressor, se coloca essa questão da mulher, você substitui, né? Você coloca a figura de um delegado, mas você não dá assistência para essa mulher que já foi vítima de violência, você a violenta mais uma vez, porque, como eu já falei na minha fala anterior, muitas vezes quando essa mulher busca o socorro, ela não é acolhida, e nesse momento o principal é o acolhimento. E respondendo a pergunta, eu não vou lembrar o nome agora de quem fez, realmente, punir não resolve. Nós precisamos, sim, de políticas públicas, de prevenção. Nós precisamos, sim, foi a Marli Barbosa. Então, o que eu vejo é isso. Punir não resolve, não vai diminuir. Porque nós vemos aí quantos e quantos casos de mulheres que denunciam, e aí já vem até um motivo pelo qual a denúncia aumentou, mas ela ainda é baixa, porque quantas mulheres denunciam, e quando vai se noticiar a morte daquela mulher, o agressor já tinha ali uma ficha de sei lá quantas páginas de denúncia. Né? Ele sabia que haveria uma punição, porque hoje em dia existe sim a Lei Maria da Penha, mas uma coisa é existir a lei, outra coisa é fazer com que ela aconteça. Outra coisa é você punir, mas você também criar medidas de prevenção.
É você fazer, porque ao mesmo tempo, se existe uma mulher que ela é vítima de violência, é porque existe uma sociedade que normatiza isso, considera isso normal, e ao mesmo tempo existe um homem que se vê no direito de bater. Eu sou educadora e no início do ano eu estou até com um projeto maravilhoso. Eu sou professora de arte, né? Minha formação é em artes cênicas. E eu estava com um trabalho maravilhoso, lindo mesmo, com os meus alunos. E era para falar sobre a violência contra a mulher. Nós pegamos letras de música, não apenas o funk, para entender que não era uma questão preconceituosa em um estilo musical. Nós pegamos letras de música desde a década de 30, essas músicas que falavam sobre a questão que não machizavam, deixavam comum a violência contra a mulher. Tem samba, tem berimbau, tem um monte de coisa. Pegou essas letras, estudamos essas letras, teve aquele embate entre as meninas e os meninos, porque eles falavam, não, eu que vou falar, não, peraí, eu vou falar, é meu direito de fala. E aí já vai a outra questão, o que eu acho dessa união de cada vez mais mulheres falando? É isso, a gente precisa tomar o direito de fala, tá na hora da mulher pegar e falar assim, cala a boca que a fala é minha. É violência contra a mulher? Sou eu que vou falar. São minhas irmãs, é o meu gênero que sofre isso. E quando eu falo em gênero, as minhas irmãs trans também estão aqui, também são incluídas. Porque quando ela é violentada, é por ela ser mulher, é por ela ser trans. Quando um homem vai ser preso, ou então fala alguma coisa de um homem que vai ser preso, qual a primeira coisa que fala? Vai virar mulherzinha na cadeia. Quando você já coloca essa fala, vai virar mulherzinha, você já está admitindo que o papel da mulher é vítima, que a mulher sofre violência, que ela é abusada. Né? Então, voltando, que eu acabei me perdendo um pouco, voltando nesse trabalho que eu estava fazendo com as minhas alunas, a gente pegou as letras de música e fizemos fotos, maquiagem cênica, né? A minha linguagem é o teatro, maquiagem cênica, e tiramos fotos. Foi uma sequência de fotos dessas meninas com um rosto sangrando, para mostrar o quanto a imagem da mulher manchada auxiliada a essas músicas. Mas eu senti a necessidade também de conversar com os meninos a respeito da masculinidade tóxica, né? Que é você perceber que tudo bem, o direito da fala, porque eu briguei, eles queriam falar, eu falava, não, agora são as mulheres que vão falar. Porque quem sofre violência, quem está vendo essa música, e teve meninas que falam, não, professora, mas eu vou no som só, a batida é legal, tudo bem, a batida é legal, mas a gente precisa refletir. Não é porque alguém ouve uma música dessa que vai sair por aí espancando, mas ao mesmo tempo, você ouvir e aquilo não te enojar, mostra o quanto a nossa sociedade está doente. Né? E aí vinham os meninos também falando o quanto eles sofrem essa pressão de ouvir a música, de ter que ficar com a menina. Então foi um processo muito bacana. E eu percebo nisso a força da educação. Eu sou professora. Aí vem a força também das medidas preventivas. Você tem que mostrar que é respeitar uma relação. Né? A gente não está falando da violência contra a mulher e a gente acaba, porque é normal pegar mais mulheres casadas que já têm uma família, mas muitas vezes esse abuso, e eu tenho visto isso, está acontecendo muito nos namoros de adolescente, né? Tanto que a gente está fazendo, eu estou até com uma campanhazinha nova, que é retomando uma campanha que já existia, que é aquela, ele não me bateu. Porque quando você fala em violência contra a mulher, muitas vezes você só vê o soco na cara, a marca roxa. Mas não é isso. A violência contra a mulher vai muito além. A violência psicológica é imensamente maior. Né? Então é aquela, ele não me bateu, mas ele me proíbe de ver meus amigos, me tirou do convívio da minha família. Ele não me bateu, mas ele picotou todas as fotos dos meus ex-namorados. Violência patrimonial também. Né? A violência contra a mulher, a agressão física é apenas uma vírgula. Nós temos a violência sexual, nós temos a violência contra o patrimônio, nós temos a violência psíquica. Então, a gente precisa entender. E quando a gente vê essa questão do homem querer falar mais,
A mulher quando ela assume uma questão de liderança, de militância, ela é tida como louca. Se ela vai falar, se ela vai questionar, se ela vai mostrar o quanto ela está sendo, o quanto ela é agredida, ela é tida como louca. Porque o homem se sente no direito de falar mais sobre a violência contra a mulher do que a própria mulher. E aí sim, vejo com bons olhos essa questão de mais mulheres se unindo. É importante isso, porque até quando a gente fala a questão do feminismo, e isso já para fechar a minha fala, e a gente fala de tantas mulheres indo contra o feminismo, você percebe que é uma tentativa de nos separar. O que é o feminismo? Por que a gente vai pegar e criar estereótipos da luta feminista? O que nós queremos? São direitos iguais, mas não é apenas igualdade. É necessário se ter uma equidade de direitos. É a igualdade mais a equidade, porque nós somos mulheres, nós não somos homens. Há diferença, sim, e essa diferença é louvável, faz parte. Não é ir contra, mas é assumir as diferenças e entender que, apesar de sermos diferentes, existem questões que o gênero não modifica nada, que é na questão profissional. Muitas mulheres, nós sabemos hoje, estatisticamente, que as mulheres têm uma formação maior, que as mulheres têm se dedicado, quando podem, mais tempo aos estudos. Nós temos mais mestres na função feminina. E, no entanto, os cargos de chefia são cada vez são de mais homens. Mulheres que têm a mesma formação que seus colegas de trabalho, elas ganham menos por ser mulher. E isso é violência também. A Josi Campos está falando aqui, muito importante essa fala, muitas mulheres casadas também sofrem violência sexual. Exatamente. Se você diz não importa se é seu marido, namorado, ficante, não. Qualquer coisa depois dali é violência sexual. E eu não estou falando de penetração apenas. Né? É violência sexual. A mulher não é uma coisa. Ela já foi tida como uma coisa, até pela Constituição, né? Aquela coisa da mulher, posse para o marido. Não. Sabe? Então é isso, eu vejo com muitos bons olhos, gosto muito, trabalho muito isso com as minhas alunas, a questão de fala, né? De empoderamento, a questão de você se reunir, você falar e se conversar. E isso é muito importante que seja feito com os jovens, porque a gente está vivendo uma idiocracia nesse país, que temos visto muitos jovens na luta também, mas estamos tendo também muito retrocesso no pensamento, né? Coisas que nós vemos ali que, gente, infelizmente, está saltado aos olhos, né? Esse nosso retrocesso intelectual, a começar pela coisa que está no governo. Boas palavras aí da Gisele, né? Nós até fazer um comentário que a Thalita disse aqui, que é importante para nós sabermos, que lá no Distrito Federal o pessoal está tocando a CPI do feminicídio, está indo para cima da segurança pública e até do judiciário. Então, uma informação importante aí para o pessoal. Aí tinha um comentário do Fabiano, que ele disse a questão aí, né, do mundo, né? Infelizmente, nosso país é moralmente machista e as mulheres precisam de mais dessas rodas de debate e, assim, fortalecendo o debate progressivo para melhorar políticas públicas em favor das mulheres. Então, é um trabalho que a gente sabe aí que a gente tem que fazer, as mulheres têm que se organizar, batalhar pelos direitos dela, ocupar os espaços, mas também nós precisamos fazer com que os homens participem e se conscientizem desse trabalho junto conosco. Então, agora, a Vânia, né, para fazer aí os comentários do que foi feito, responder as perguntas que foram feitas. Então, aí, Vânia, com a palavra. Então, eu verifiquei aqui a pergunta da Lília, e ela coloca... Deixa eu voltar lá na Lília.
A Lília fala, boa noite, como vocês entendem o aumento da organização de mulheres em grupos e coletivos feministas no âmbito da discussão sobre violência contra as mulheres? Eu acho que um pouco disso a Thalita já falou, né? É uma pauta que nos unifica, porque a violência doméstica, ela não tem classe. Então, a violência doméstica perpassa por toda a sociedade. Então, apanha a rica, apanha a pobre, a da favela, a da mansão, todas elas sofrem qualquer tipo de violência. Aí, o poder, né, assim, o poder econômico que manda, não é verdade, porque as ricas permanecem com seus agressores da mesma forma que as pobres, né, as mulheres periféricas. Aqui não tem condições. Então, Lília, para mim, as mulheres estão se organizando em torno de grupos feministas, tudo porque é uma pauta que unifica. A Thalita colocou aqui no início, que a bancada feminista no Congresso, ela junta todas as mulheres de esquerda e de direita. Então, está aí o motivo pelos quais. Então, é uma coisa que, para elas, congressistas, faz bem tocar nessa ferida, tocar a política e defender a Lei Maria da Penha, defender as pautas feministas. Então, nós estamos unificadas nos coletivos, nós estamos juntas no parlamento, nós estamos juntos porque essa pauta vai trazer melhorias na qualidade de vida quanto ser humano, quanto sujeito humano que a mulher e ela é agredida nas suas várias classes sociais. Aí, para colaborar um pouco, né, a Thalita trouxe vários dados aí, e o Jorge postou, a Marli, dados atuais da violência da mulher nesse período de pandemia. Então, eu vou colocar um pouco de que eu pesquisei antes. Então, 2017, 2015 foi feita a lei do feminicídio, em 2017 foram 4.963 mortes de mulheres. Tá? No mesmo ano de 2017, os dados mostram que 30% das mulheres vítimas eram negras e apenas 4,5% eram mulheres brancas. Então, a gente tem dados aí que a violência doméstica também tem cor. Então, as mulheres negras são muito mais agredidas, são muito mais violentadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, do que as mulheres brancas. Não quer dizer, isso não favorece que não tenha uma política, tem que ter uma política para todas. Mas é que eu quero fazer esse recorte aqui, porque a maioria das mulheres, né, negras são da classe social mais baixa, vivem na periferia, e é onde o poder público não chega. Então, falar em medidas mais duras contra o agressor chover no molhado, porque a lei, por si só, ela já tem medidas duras. Quais outras medidas que eles colocam? Por exemplo, na alteração da lei, né? Eu vou voltar lá na alteração da lei, né, para responder um pouco o que a Marli colocou. A notificação obrigatória, né? A mulher foi vítima. Então, tem uma legislação, a 778/2002, ela foi alterada, mas ela mostra essa alteração, mas essa alteração não ocorreu dentro da Maria da Penha. Por quê? Antes era compulsório, a mulher chegava no serviço público de saúde, era compulsório ela querer fazer o boletim de ocorrência, levar para frente a questão da violência doméstica, ou não. Agora, a saúde é obrigada a notificar, é uma obrigatoriedade. Aí a gente tem uma outra coisa que vai acontecer nesse momento. As mulheres sabendo que elas vão chegar no sistema de saúde e elas vão ser obrigatoriamente, o caso dela notificado para a polícia, será que elas querem essa notificação? Ela vai voltar para casa com uma notificação com o agressor que ela está convivendo?
isso é positivo, isso é temeroso para as mulheres. Então, é uma alteração aí na lei que traz problemas. E aí, a minha fala vai até contra algumas feministas que acham que deveria estar acostumado ter tido isso. E aí, nas leituras que eu fiz, eu achei alguns dados aí que divergem. Então, tem algumas feministas que acham que era para ter o veto, e aí o veto foi derrubado, mas o veto foi derrubado, mas pelo menos garante à mulher a opção, porque é muito difícil você estar lá com o seu agressor, ele vai ser notificado e você voltar para dentro de casa com a mesma pessoa. Então, não cola essa notificação. A outra, a questão das armas. Então, o agressor, essa para mim eu vejo como positivo. Então, eu estou colocando um pouco respondendo, um pouco colocando o parâmetro da alteração da lei que a Marli colocou ali. Então, quando o agressor for notificado, né, quando ele for pego na questão da violência doméstica, então, na alteração da lei que foi feita em 2019, diz que o agente policial, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um levantamento para ver se aquele nome, aquele CPF tem um porte de arma. E se ele tem um porte de arma, vai ser mandado direto para o juiz para suspender o porte de arma. Gente, isso é positivo, porque você está com o seu agressor, ele tem um porte de arma, você vai denunciar ele, você volta para casa, ou você tem uma medida protetiva que a gente sabe que não protege quase ninguém, a medida protetiva. A gente tem vários casos aqui, em Mogi, por exemplo, de pessoas que estavam, de mulheres que estavam com a medida protetiva e mesmo assim foram mortas pelos seus ex-companheiros. Então, a gente vê que, pelo menos, você tenta colocar mecanismo para evitar que o agressor vitimize a companheira, né? Então, eu acho que, para algumas coisas, a lei não pega, para outras coisas, ela fez um ajuste. Mas eu ainda torno a repetir, todas as alterações da Lei Maria da Penha, elas estão sendo feitas de forma inadequada. Elas estão sendo de forma inadequada porque, se ela foi construída pelos movimentos feministas, pela base, pelas mulheres, qualquer tipo de alteração deveria ser consultada as bases, para evitar essa quantidade de PLs que aparece no Congresso que não colabora com a lei, que acaba mostrando para o agressor, para o homem, para o machista, que a lei não tem um pingo de força, que para ele tanto faz como tanto fez, que a lei não vai pegar. Então, se ela for discutida com a base, for colocada no anseio das mulheres, no que tange a sua condição de ser humano, é melhor do que passar simplesmente para a mão e aí eu vou voltar a colocar aqui, jurista, delegado, juiz, eles são macho, e política de macho é proteger outro macho, na sua grande maioria. Ok, acho que nós estamos aí já chegando ao final. Quero, antes da gente encerrar, vou dar, acho que é importante fazer aí as considerações finais, né, das nossas convidadas, e aí ser assim um tempo bem curto, né, 1 minuto, para a gente não estender demais, e pedir aí para todos que participaram, depois compartilhar para que outras pessoas que não puderam estar acompanhando ao vivo, no mesmo momento, elas possam ter acesso, porque realmente foram questões enriquecedoras, que acho que é importante que todos saibam e conheçam, para a gente fazer esse debate, para a gente fazer essa conscientização, principalmente nós, educadoras, que temos aí dentro da sala de aula né, os alunos, a informação, para que eles deixem de ser machistas, que respeitem a diversidade. Então, eu vou passar aí, sendo assim, 1 minutinho mesmo, para a gente não ficar uma live muito cansativa e as pessoas não saírem. Então, passar aí para a Thalita, né, que lá do Distrito Federal, que assessora a bancada do PSOL na questão legislativa, para que ela faça aí as considerações finais. Microfone. Ela fechou.
Opa, foi mal. Voltei rapidinho, 1 minuto, obrigada. Mulheres que vão enfrentar a eleição esse ano, força, coragem, ofereceram aí seus corpos, suas trajetórias, a gente agradece, estamos aqui na retaguarda, né, e vibrando energias positivas conjuntamente. Quero avisar que a gente acabou de protocolar aqui, eu vi que teve um comentário sobre a visibilidade lésbica, e como a gente sabe que a gente sempre só precisa de visibilidade porque a gente é invisível e silenciosa muitas vezes, né? Silenciado, apagado, e a gente acabou de reapresentar o PL da visibilidade lésbica depois de mais de uma década de vazio legislativo, não tinha nada mais no Congresso Nacional sobre isso. É um PL simbólico, mas que tem um efeito muito importante no debate político, porque a gente sabe que esse, por exemplo, foi dois dos únicos projetos da Marielle que não foram aprovados sequer depois do assassinato dela. Então, a Marielle teve esse PL rejeitado em agosto de 2017, e também depois da morte, do assassinato, da execução da Marielle, quando tentaram fazer uma homenagem, aprovar os projetos dela, o da visibilidade lésbica não passou, porque não era necessário, porque para que visibilidade? Quem é lésbica? Existe lésbica? O que é isso? O povo não sabe nem falar. Ou então, porque isso vai poluir o ambiente escolar, esse povo vai começar a falar de gênero na escola, Então, vai destruir a família, né? Porque o argumento sempre acaba aí, né? Que nós estamos aqui para destruir a família. Enfim, fica aí a notícia, e a Setorial de Mulheres Nacional vai circular, do pessoal, vai circular uma campanha para que todas, lésbicas, não lésbicas, né, heterossexuais, bi, trans, enfim, assinem junto com a gente o apoiamento popular à SPL. Ok, né, obrigada. Muito obrigada. Convidá-la para mais vezes, tendo oportunidade, que eu acho que sempre é mais uma forma aí de fazer avançar aí essa consciência contra aí o machismo. Gisele, para as suas considerações finais. Microfone. Ela abre ou fecha. Aqui hoje. Tá dando? Ok. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Eu quero agradecer as pessoas que eu estou retransmitindo, então, teve várias pessoas que entraram aqui, a Andréia, a Marinês, Natália, Milton Bueno, e tenho muitos alunos assistindo, muito obrigada a todos que acompanharam, e tem uma fala aqui da Andréia Soares, que ela diz o seguinte: a lei em si é muito completa, mas faltam órgãos que garantam a sua aplicação. Precisamos de mais casas de apoio de apoios psicológicos e acolhimentos. Muitas mulheres procuram em suas regiões apoios e não encontram. Né? E ela fala também sobre essa portaria que tem sido um retrocesso em relação à Lei Maria da Penha. Gente, foi uma noite maravilhosa essa discussão com mulheres de luta. Nós precisamos, sim, enquanto mulheres, nos posicionar e buscar cada vez mais a representatividade. Eu fico muito feliz quando eu vejo tantas mulheres, tantas amigas se enveredando pela política, porque nós precisamos, sim, nos sentir representadas, né? Eu gostaria até de perguntar para vocês, né, nessa finalização, e o motivo, porque quando uma mulher entra na política, geralmente o motivo é como ela não se sente representada pelo poder público. Quando a minha decisão, e eu escolhi o partido PSOL, como é o partido de todas vocês aqui, foi nesse sentido, foi um lugar onde eu consegui me fazer ser ouvida. Foi um lugar onde eu consegui ter uma fala, e no sentido de ver todos os demandos que a gente vem vendo na sociedade, e a gente acaba tendo essa questão de sair de cima do muro. É uma decisão de se posicionar, de parar de falar assim, vou deixar um outro decidir, porque é isso que acontece numa democracia representativa. Mas quais são os nossos outros? Quem são as pessoas que estão nesse comando? E o que elas têm feito para me representar? Eu simplesmente não me senti mais representada.
Então, parte daí essa vontade de mudança, essa necessidade de mudança. Porque quando você se torna mãe, você precisa de uma cidade melhor para os seus filhos. E quando a mulher entra na militância, quando ela entra na militância política, quando ela entra em qualquer militância, porque a militância já está no sentido de você se querer, de você se fazer ouvir, né? De você defender o seu poder de fala, o seu direito de fala, o seu direito de questionar. E quando uma mulher faz isso, e aí eu estou convidando todas as mulheres que já estão aqui nos assistindo a fazer isso, a defender a sua fala, porque não é fácil. A mulher ela vai passar por várias questões. A começar, aquela mulher que fala, ela já começa a ser tida como louca, muitas vezes por outras mulheres, né? Tem uma questão social também muito forte. Quando ela vai em uma reunião, seja de um partido, seja numa reunião na sociedade de bairro para debater as questões do seu bairro, ela tem se a mulher é mãe, ela tem os filhos. E aí vem naquela, eu vou deixar os meus filhos para quê? Será que é válido eu deixar os meus filhos para ir numa reunião? Ou eu levar os meus filhos sabendo que lá eles não... Eu já levei meus filhos em reuniões do pessoal com as crianças correndo de um lado para o outro, porque faz parte do nosso convívio. E quando a gente assume que queremos mais mulheres na liderança, queremos mais mulheres na política, queremos mais mulheres à frente das decisões do Estado e dos municípios, a gente assume isso também. Né? A mulher ela tem que assumir que eu sou mulher, que eu faço tudo isso e que para eu estar nesses espaços, essas minhas necessidades precisam ser elaboradas, elas precisam ser abraçadas. A mulher ela precisa ser abraçada e nós mulheres precisamos estar ali para abraçar nossas companheiras. Então finalizo aqui chamando a todas, vamos para a luta. E homens, defendam também o direito de fala das mulheres, não falar por elas, mas o direito delas dizerem. É isso. Agradeço, Gisele. Então, eu entrei na vida política, independente de entrar no partido. Entrei na vida política para combater as injustiças, numa época de ditadura militar, e continuo firme na luta, né? Então, boa campanha para você lá em Poá, espero que tenha ótimo resultado. Então, Vânia, para fazer as considerações finais. Então, eu queria dizer o seguinte, as mulheres são invisibilizadas na política. E aí, dá um incômodo na gente de ver que a gente é regida por leis, por políticas que são tudo elas feitas por homens. Daí a minha indignação e a minha necessidade de participar de um pleito, buscar caminhos, mecanismos para fazer política para as mulheres, para fazer política para os jovens, para fazer política para as mulheres pretas. E aí eu coloco o seguinte, eu queria cumprimentar a Thalita, né, a Regina, que está aí assistindo a live, pelo Dia da Invisibilidade Lésbica, todas as minhas colegas lésbicas, e que é uma pauta que eu abraço, né, eu sempre tive junto com os meus amigos, os movimentos LGBTs, eu acho importantíssimo aí esse tuitaço que a Thalita está colocando aí, que vai ter, para a gente levantar mesmo para colocar as necessidades de também incluir as mulheres lésbicas, trans, nas políticas públicas, né? E dar espaço para elas dentro do contexto. Eu acho importante. Então, por Marielle, né, que é uma mulher negra, lésbica, que foi assassinada, né? Aí, para encerrar, eu coloco aqui, quem mandou matar a Marielle? Do Dia da Visibilidade, como a Regina falou, então, aí um abraço para todas, para a Thalita, para todas as mulheres, né, lésbicas, e estamos juntos, e quero agradecer aí a presença da Thalita, da Gisele, da Vânia, e nós vamos ocupar todos os nossos espaços. Boa noite para todas e todos.